Convido a amada igreja a se colocar de pé e a lermos juntos, a uma só voz, 2 Timóteo 4:7. Leamos, amados. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já ressuscitou. E o Senhor venceu a morte. E o Senhor provou, ó Deus, a todo mundo que Tu és Deus. Pois somente o Senhor Deus poderia vencer a morte. Nós agradecemos por isso, ó Deus, porque o Senhor já nos revelou essas verdades. Já tens, ó Pai, tocado em nossos corações. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez pelos 22 anos de organização dessa amada igreja. Te louvamos, ó Deus, pelas vidas que aqui passaram. Pelas vidas, ó Deus, que o Senhor levantou neste lugar, que o Senhor consagrou neste lugar. E te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida da igreja de Porto Ferreira. Obrigado, Senhor Deus, por essa cidade, obrigado por esse povo, obrigado pelas famílias. Pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho cresça nesse lugar. Que muitas e muitas almas venham a Te conhecer, ó Deus, o único Deus verdadeiro. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, da importância de lutarmos o bom combate. Da importância, ó Deus, de completarmos a nossa carreira. E nessa hora, Senhor Deus, edifica-nos falando também acerca da fé, da importância de guardarmos a nossa fé. Pedimos a Tua bênção, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Que bom, irmãos, a igreja completar mais um ano de vida, mais um ano de bênçãos. É sinal que ela está nesse caminho bíblico. Ela está combatendo o bom combate. Ela está completando a sua carreira. E certamente, irmãos, cada um dos irmãos tem guardado a sua fé. E nós meditamos ontem à noite sobre o bom combate. Hoje pela manhã, sobre completarmos a carreira. E agora, com a graça de Deus, nós iremos meditar na última expressão dessa frase de Paulo, que é guardei a fé. E eu vejo aqui, irmãos, o nosso alvo em comum. O que todos nós temos em comum aqui, irmãos, é que nós temos esses alvos, essas metas de vida. Vamos repetir mais uma vez? Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. É muito curioso, irmãos, como nós cuidamos em proteger algumas coisas que nós temos. Nós cuidamos em proteger os nossos bens materiais, não é verdade? Nós cuidamos bem daquilo que o Senhor nos concedeu, seja a nossa casa, seja o nosso carro. Nós colocamos seguro no carro. Aliás, hoje em dia andar de carro sem ter seguro é um negócio meio perigoso, não é mesmo? Tem história de gente que não fez o seguro, naquela semana o carro foi roubado. Teve um amigo meu que fez seguro, no dia seguinte teve um acidente e deu perda total. A gente cuida, a gente guarda bem as coisas que nós conseguimos obter com muito esforço. O nosso casamento, nós temos o dever de guardá-lo, de cuidar bem do nosso matrimônio, da nossa família. Muitas vezes, amados, há bens que o irmão, a irmã, a família a qual você pertence, da qual você faz parte, lutou a vida inteira para obter uma bênção como uma casa própria. Tem que cuidar bem mesmo, é nosso dever. Mas, meus amados, o Senhor Jesus falou para nós que essas coisas todas, apesar de serem boas e termos todo esse zelo e esse cuidado, elas passarão. E o Senhor Jesus diz na palavra sobre algo que nós temos que guardar e que não passará. Um tesouro, amados, que vai para a eternidade. E é sobre isso que o apóstolo Paulo falava nesse texto, porque, como já vimos nas mensagens anteriores, ele estava prestes a ser condenado por sua fé. Paulo, o apóstolo, morreu por sua fé. Segundo a tradição da igreja, Paulo foi decapitado. E nesse texto, irmãos, ele fala então sobre essas 3 bênçãos, essas 3 metas de vida. E nós vamos enfatizar nessa noite a última parte, guardar a fé. O que significa guardar a fé?
O que significa isso? A palavra de Deus, amados, se refere a esse assunto, colocando diante de nós a coisa mais importante que nós temos que fazer na nossa existência: guardar, ou seja, proteger, cuidar, zelar, colocá-la num lugar protegido. Aqui poderíamos comparar a nossa fé. É como aquela plantinha que Deus plantou no nosso coração. Existem certas plantas que, se não forem bem cuidadas, morrem, não é? Imagine então que Deus colocou no seu coração, no nosso coração, uma plantinha, uma semente chamada fé. E a gente tem que cuidar dessa plantinha. Nós temos que regar essa plantinha. Nós temos que protegê-la. Nós temos que evitar que os insetos pousem nela, colocando suas larvas e poderão destruí-la. Nós temos que cuidar para que ela não morra. Nós temos que regá-la. Então a fé tem que ser protegida, amados. A fé tem que ser guardada. Guardei a fé, diz o apóstolo Paulo. O que faz com que a nossa fé cresça e floresça? Com o que nós regamos a nossa fé? Nós regamos a nossa fé com a oração. E nós adubamos a nossa fé com a palavra de Deus. Guardar a fé, então, amados, tem um significado muito grande e extenso nas Escrituras. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, irmãos, meditando sobre o que o apóstolo Paulo tinha em mente naquele momento em que ele disse que ele guardou a sua fé. O que ele tinha em mente, no que ele pensava? Que fé é essa? Será que é qualquer tipo de fé? O mundo, por exemplo, irmãos, fala sobre uma fé sem uma base definida. Fé em fé. Já viu essa expressão? Tem que ter fé. Fé no quê? Fé na fé. Muita gente tem fé no seu dinheiro. Não, isso aqui, ó. Já vi gente fazer isso. Bate a mão na carteira. Deus está aqui, ó. Isso aqui é fé. Outros colocam a sua fé em uma pessoa. Ah, esse presidente agora vai resolver os problemas do Brasil. Esse agora vai. Aí dali 4 anos, vamos ver o próximo. Não é assim? Tem gente que coloca a fé nas coisas mais absurdas, irmãos. O ser humano já nasce dotado de uma capacidade de crer e adorar. Mas do que a Bíblia está falando quando diz guardei a fé? O que o apóstolo Paulo tinha em mente? Certamente, amados, o apóstolo Paulo tinha em mente o conjunto de doutrinas das Escrituras, da palavra de Deus. Então, não é qualquer tipo de fé, meu querido. Guardar a fé é guardar a fé na palavra de Deus. É guardar a fé em Jesus. É guardar a fé no Senhor que ressuscitou, que o coral acabou de cantar aqui. Amém, irmãos? Mas o que isso pode nos ensinar de prático? Na nossa jornada, na nossa existência, como que podemos avaliar se temos guardado a nossa fé? Então, primeiramente, irmãos, nós observamos que nas Escrituras, guardar a fé é submissão. Guardar a fé é obedecer a Deus. Você poderia repetir comigo? Guardar a fé é submissão, é obedecer a Deus. Eu creio, irmãos, que essa é a nossa grande luta. Que a gente sabe o que Deus quer, mas a nossa grande luta é obedecer. Guardar a fé, amados, é submeter-se a Ele. Guardar a fé, amados, é caminhar diante dEle. E daí vem a grande luta e a grande pergunta. Por que muitas vezes não fazemos isso? Por que muitas vezes não praticamos? Por que muitas vezes nós sabemos o que diz a Bíblia, mas não vamos na prática aquilo que Deus, não praticamos aquilo que Deus mandou? Então, meus irmãos, é necessário nós entendermos que para isso nós temos que ter alguns requisitos básicos. Se guardar a fé é submeter-se a Deus, é obedecê-lo, nós vamos ver então alguns requisitos básicos. O primeiro deles, irmãos, o esforço. O esforço. A obediência tem um preço.
Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, a palavra diz: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem que se esforçar, irmão. Não é fácil, não. Tem hora que a luta é difícil, tem hora que a luta é pesada, e submeter-se a Deus exige de nós uma dose de força de vontade. Você tem que querer. E muitas vezes nós temos que falar para Deus: Senhor, eu quero querer. Muda meu coração, Senhor. Muda meu coração, para que eu me esforce e eu guarde esta fé que o Senhor me deu, e não a abandone, não a despreze. Mas, meus amados, submissão também exige de nós a busca do conhecimento de Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus diz: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Em Oséias 4, 6 também a Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ah, meus irmãos, que geração difícil é essa. Comentava hoje cedo com o nosso querido pastor Gerson. As pessoas hoje não querem mais ler nem a Bíblia, nem livros cristãos. Hoje essa geração é a geração do Facebook, né? KKKKK, RS, e tem umas risadas doidas, né? Você não entende nada do que é aquilo lá, né? A galerinha tá tudo rindo, né? Porque eles sabem do que eu estou falando. E é bom a gente acompanhar, sabe? Tem um pastor amigo meu, Paulinho, meu xará, e ele disse assim: pastor, eu sempre acompanho os jovens da igreja, os adolescentes no Facebook, e muitas vezes eu converso com eles. Porque como é fácil, né, irmãos, você curtir uma página indecente, como é fácil você dar risada de uma piada suja, como é fácil ir aonde Deus não quer. Então, meus irmãos, buscar o conhecimento de Deus é algo necessário para nos submetermos a Deus, porque é mais fácil, muito mais fácil, desobedecer a Deus, mas a busca da palavra de Deus trará para você força, meu irmão. A busca da palavra de Deus vai te fortalecer. Então, busque o conhecimento de Deus. Deus quer isso para a tua vida, Deus quer isso para a minha vida. Deus quer isso para todos nós, que busquemos o seu conhecimento. E só tem um meio de conhecer a Deus, é conhecendo a Bíblia. Então faça uma avaliação. Você já leu a Bíblia de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, tá? Você sabe os livros da Bíblia de cor? Você sabe onde estão os 10 mandamentos? Você sabe onde estão as bem-aventuranças? Você sabe quais são as cartas paulinas? Você sabe quais são os livros proféticos, os profetas maiores e os profetas menores do Velho Testamento? São algumas perguntinhas simples, que há 10, 20 anos atrás todo mundo sabia. Mas a ausência da busca do conhecimento de Deus é comprovada nas escolas dominicais. Eu brincava com o pessoal, né, dos fenômenos que acontecem em algumas cidades. O pessoal falou que aqui é o mesmo fenômeno. Fecha o tempo, tem um monte de gente que já não vai na igreja. Tem medo de cair chuva de granizo, né? Aquelas pedras gigantes assim que arrebentam o carro no meio. Assistiu o filme demais na televisão, falei: vem um toró aí, nem vou sair de casa hoje. Esquisito, né? É mais fácil a gente ficar sentado 3, 4 horas na frente da televisão, vendo filme, vendo programa, do que ir na escola dominical. Ou então ir no culto à noite, ou ir na quarta-feira. Aqui é quarta ou quinta, pastor? Quarta-feira, no estudo bíblico. Mas, meus amados, o povo que busca o conhecimento de Deus é um povo forte. Mas existem outras coisas para falar, e eu gostaria de aproveitar bem o nosso tempo e não cansar os irmãos. Por exemplo, irmãos, ser submisso a Deus é sermos servos livres. Somos servos, mas somos livres, amados. Lá em Gálatas 5:1 a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ser submisso a Deus é ser livre. Mas o mundo diz que ser submisso a Deus é ser escravo, é ser fanático, e que ser livre é viver preso num copo de bebida, num cigarro, na droga. Para eles, amados, essa mentira que o mundo apregou como liberdade é a própria prisão, é a própria destruição da vida, da família.
Ser livre, amados, é submeter-se a Deus e andar com Deus, porque Cristo nos libertou para a liberdade. Então você que já foi liberto, não se submeta novamente à escravidão do pecado. Mas, meus amados, existe ainda mais. Ser submisso a Deus é amadurecer. 1 Coríntios 4, 14 e 20 diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Amadurecimento na fé, crescimento espiritual. Não podemos ser meninos, nós temos que ser fortes na fé. E os jovens aí, moços e moças da igreja, não pensem que isso é coisa de velho, viu? A Bíblia nos fala de Davi, um jovem que cria em Deus, temia a Deus, e Deus usou aquele menino para vencer o gigante Golias. A Bíblia nos fala de Samuel, um jovenzinho que ouvia a voz de Deus. Quando o sacerdote no templo havia ficado surdo, não ouvia mais a voz de Deus, e Deus falava com o menino. Então não subestime o poder de Deus na tua vida, jovem. Deus quer e Deus pode usar você. Tenha coragem, seja diferente. Não significa não ter amigos, viu? Tem gente que pensa que essa palavra significa se isolar, não ter amigos. Não! Pode ter amigos não crentes, sim, e deve. Você vive num mundo, então ter amigos é normal, mas não seja igual a eles, não seja conduzido por eles, traga eles para a igreja, fala para eles do amor de Deus, fala para eles das misericórdias de Deus. E não é só jovem, não. Esses dias um colega meu um irmão falava que a mãe dele sempre orava pela vizinha. E a vizinha tinha seus problemas lá, ela sempre orava pela vizinha, orava. Até que um dia o Senhor falou assim para ela, que ela tinha que ir lá falar de Jesus para a vizinha. Tinha que romper algumas barreiras. E não só dizer bom dia, boa tarde, boa noite, mas falar do amor de Deus, convidar para ir na igreja. E Deus usou aquela irmã e a vizinha se converteu a Cristo. Glória a Deus, irmãos. Deus transforma, Deus usa seu povo. Mas é preciso que nós sejamos homens e mulheres de Deus, moços e moças de Deus, amadurecidos. E dentro desse amadurecimento vem mais um item, que é o testemunho. Ser submisso a Deus é dar um bom testemunho. Mateus 5, 13 a 16. Dar bom testemunho. Nesse texto de Mateus 5, 13 a 16, Jesus nos fala que somos o sal da terra e somos o que do mundo? A luz do mundo, irmão. Você tem brilhado para Jesus? A luz de Deus em você está brilhando? Você tem sido o sal da terra. Por que sal? Porque sal é o que dá sabor ao alimento. Sal é o que preserva certos tipos de alimentos. E o sal também, amados, é usado em certos tipos de adubo. Então, quando você fala sal, há uma riqueza de ilustrações que se encaixam perfeitamente no que Jesus está dizendo. Nós não podemos nos corromper com as coisas do mundo, nós temos que preservar o mundo. Como? Vivendo e sendo sal da terra, sendo luz do mundo, e não nos escondendo e não fugindo. Certa vez uma pessoa no seu trabalho resolveu convidar para o culto de aniversário da igreja, talvez os 22 anos daquela igreja. E pegou aquele folheto, aquele folder que a igreja fez com tanto carinho, convite, e deu para os seus colegas de trabalho. Depois de muito tempo, criou coragem. Agora eu vou dar o meu testemunho aqui. Vou convidar meus amigos para ir na igreja. E então algumas pessoas procuraram esse irmão e falaram assim: poxa, você é crente? Eu sou, por quê? Eu também sou, irmão, graça e paz. Paz do Senhor, irmão. Estavam lá trabalhando há um tempão, ninguém sabia que era crente, ninguém. Todos agentes secretos, 007 da fé. Ninguém sabe que ele é crente, está escondidinho. Mas, meus irmãos, quando nós damos o bom testemunho, a nossa luz brilha, Jesus brilha em nós, a glória de Deus se manifesta. Certa vez, irmãos, quando eu era recém-convertido, eu enfrentava muita luta no trabalho. E o pessoal ficava me azucrinando o tempo todo. Azucrinar é ficar alugando, ficar brincando, ficar falando coisas, né? Fazendo a gente passar vexame. É um tipo de bullying. É um tipo de bullying.
Ah, virou crente! Aê, crentão! Você ficou louco! E eu ficava na minha, né? Ali, aguentando a pressão e falando do amor de Deus. Pessoal doido para perder o controle. É assim que as pessoas fazem. Você fala que é crente, todo mundo quer que você fique nervoso. Então, vão ficar te alugando até ver se você perde o controle. Responda com um sorriso. Responda com Deus te abençoe. Fique na sua, responda com silêncio. Mas não fique com raiva de ninguém. Eles são cegos. Amanhã poderão se tornar irmãos seus, irmãos nossos. Aconteceu que um daqueles que mais me zoava a cabeça, um dia só estava eu e ele lá, que todo mundo foi embora, a gente terminando o serviço, fazendo uma horinha extra, e tinha lá o lugar do café e do bebedouro d'água, ele foi lá beber água e me chamou. Paulão, chega aí. Aí eu falei, pronto, né? Vamos ver o que esse homem vai falar agora. Vamos lá. E aí, meu, tudo bem? Tudo bem nada, Paulo. Estou com um problema em casa lá, rapaz. Eu sei que você é crente, que você reza. Reza lá para mim, vai. Fala rezar, né? Reza lá para mim, porque a coisa está feia lá em casa. Minha mulher está... resumo da história. O casamento em crise, problemas que a gente não quer que ninguém passe. E eu fiquei tão comovido, irmãos, para a glória de Deus. Não para a glória humana, que ninguém de nós, nenhum de nós merece glória. Para a glória de Deus. Glória do Senhor. Parece que o Espírito Santo falava assim, tá vendo, meu filho? Tá vendo? Estou te usando aí, fala de mim para ele agora. Esse coração está aberto, é o momento oportuno de falar. E eu falei, evangelizei aquele amigo. E não sei se ele se converteu, mas tem esperança de encontrá-lo lá no céu um dia. Porque quando eu fui para o seminário, depois de algum tempo, eu soube que ele estava doente, padecendo com câncer de próstata. No Hospital São Judas, lá em Barretos, que é o Hospital do Câncer. E então veio um recado, olha, fulano quer te ver. Alguém me ligou dizendo, fulano está em estado grave, gostaria de te ver. Tem como você ir lá, vê-lo, visitá-lo? Eu estudando em Campinas, trabalhando, não tinha jeito. Então entrei em contato com o pastor da primeira igreja de Barretos, que hoje está em Araraquara, amigo nosso. Pedi que ele fosse visitar aquele colega no hospital e ele foi. Eu creio que esse homem se converteu, irmãos. Deus é que sabe, né? Mas eu creio que Deus fez a obra. Porque, irmãos, o nosso testemunho tem poder. E Jesus diz em Mateus 5, 13 a 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso é submissão. Mas ainda tem mais. Submissão é disposição. Disposição para pagar o preço. Disposição, irmãos, para ir e fazer a obra de Deus. E a nossa obediência tem um preço, irmãos. Não estou falando de dinheiro. Preço de algo que você vai ter que fazer para cumprir a vontade de Deus. Eu pergunto, você está pagando o preço, irmão? Pergunta para o irmão do seu lado, você está pagando o preço, irmão? Agora pergunta para o irmão do outro lado. A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos. E se a vida cristã para você é sombra e água fresca, você não sofre nada, pergunte se você está pagando o preço. E realmente há fases em que está tudo beleza, mas há fases, irmãos, em que a nossa submissão, nossa piedade, nos faz pagar um preço. E meus irmãos, ainda dentro dessa linha de pensamento, o Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 28, 19 e 20, que nós temos que ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelização, isso é submissão a Deus. Eu fiquei muito feliz hoje, porque eu contava lá da nossa igreja, que temos um projeto de distribuir 500 Novos Testamentos, e os irmãos vieram me contar que distribuíram mais de 1000 convites aqui na vizinhança para essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Pregar a palavra. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. E isso, amados, é submissão a Deus. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, Deus diz, olha, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Cuidado, irmãos, não vamos cair nesse pecado. Vamos pagar o preço, vamos evangelizar, vamos nos submeter a Deus em todos os sentidos. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém? E a palavra nos diz, irmãos, ainda do grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, vamos juntos?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, irmãos. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Isso é submissão a Deus. Quando cumprimos o grande mandamento, nós estamos nos submetendo a Deus em todas as áreas. Agora, olha, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é paciente com a gente. Como é bom descansar nos braços do Senhor, não é mesmo? Eu lembro a história de um irmão que chegou na igreja e ele tinha 2 problemas graves: o vício do cigarro e o vício da bebida. E esse irmão sofria. Ele ia na igreja no domingo, ouvia a palavra de Deus, aí falava: essa semana eu vou viver em liberdade. Chegava lá pela segunda-feira, ele vencia. Terça-feira o diabo chegava perto dele. Na quarta-feira o inimigo já ficava rodeando. Na quinta-feira os amigos: vamos pro bar. Não vou. Na sexta-feira, rapaz, é sexta-feira brava, depois de uma semana vamos beber. Ele ia lá e bebia, chegava no sábado bêbado em casa, cigarro no bolso, e chorava: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E começava aquele ciclo de novo, ele lutando e apanhando, lutando e apanhando. E esse irmão procurou o pastor: pastor, está assim, 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 abriu o coração. E esse pastor, muito usado por Deus, disse para ele assim: olha, você está na luta, irmão. Você está passando por um funil aí, e você tem que optar: ou você vai servir a Deus, ou você vai servir o diabo. Não, eu quero Deus, eu quero Jesus. Então luta, continua lutando. Mas eu estou caindo de novo. Ele disse, o pastor disse: então você faz o seguinte, irmãos, se você cair, você levanta. Se você cair, você levanta de novo, pede perdão de novo e continua andando com Jesus, e continua clamando. E não pare de ir na igreja, não pare de buscar a Deus. E Deus vai te libertar, Deus vai pôr no teu coração força para vencer o pecado, força para vencer o mal. E ele foi fazendo isso, irmãos. E passado depois de alguns meses, Deus limpou esse irmão completamente. Ele parou de beber, ele parou de fumar, ele parou de andar nesses botecos, ele parou de dar o dinheiro dele nos bares aí da vida. E Deus honrou esse irmão. Por exemplo, o dinheiro que ele ganhava, ele vivia reclamando do salário que não dava, né? Depois que ele parou de entregar o dinheiro dele nos bares, o dinheiro começou a aparecer. Deus já estava dando para ele, só que ele estava jogando fora. Percebe como o inimigo é astuto? Como ele rouba a gente se a gente deixar? Então, meu irmão, se você está lutando em alguma área da sua vida, submeta-se a Deus. Pastor, eu não consigo. Consegue, continua se submetendo. Você está a 10%, 20%, 30%, 50% servindo a Deus no seu coração, na sua vida? Continua. Buscando, orando e fazendo o seu melhor. E Deus vai te dar 100% de liberdade. Contra o cigarro, contra a bebida, contra más companhias, contra palavreado sujo, contra imoralidades, contra problemas conjugais, problemas com os pais, problemas com os filhos. Simplesmente, meu querido irmão e irmã, persevere. E é sobre isso que nós vamos falar agora, na sequência. Porque submissão a Deus, amados, é perseverança. Não pode parar, querido. Não pode parar. Confia na graça de Deus, confia no amor de Deus. Olha, se não fosse o amor de Deus, a gente não estava aqui, porque ninguém é perfeito, todos somos imperfeitos, mas nós temos que buscar a perseverança e a submissão, para podermos dizer como o apóstolo Paulo: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E lembrando da mensagem de ontem, nós falávamos que Paulo tinha muitas memórias amargas na sua vida, não é? Quanta coisa triste Paulo fez, não é, irmãos? Paulo era um perseguidor da igreja. Você já imaginou que aquele homem deitar na cama e lembrar de Estevão sendo apedrejado e ele permitindo a morte de Estevão? Certa vez eu aconselhei um irmão, e esse irmão havia deixado a polícia do Rio de Janeiro, quando se converteu. Ele era um ex-policial lá no Rio de Janeiro, e ele era um ex-matador da polícia. E esse irmão, certa vez, veio falar comigo, abriu o coração e falou assim: pastor, tem noite que eu não consigo dormir, eu fico lembrando daquelas pessoas morrendo. Eu pegava a lista dos bandidos que iam morrer, eu ia nos morros com o camburão e a gente falava que ia levar eles para a cadeia, levava para o mato, matava, e eu queria matar todo mundo. Eu matei um monte de gente. Quantos? Nem sei, pastor, perdi a conta. E esse irmão, com seu olhar triste,
A dor na alma dele era visível nos seus olhos. Ele dizia: pastor, o que eu faço? Eu não consigo parar de pensar nisso, não consigo parar de lembrar daquelas vidas que eu tirei. Eram bandidos, eram traficantes, eram estupradores, era gente que não prestava, mas eu não podia fazer aquilo, e eu fiz. E eu disse para ele: meu irmão, acredite na graça de Deus. Eu não podia dizer mais nada para ele. Eu disse: acredite na misericórdia de Deus, acredite na bondade de Deus. Se você se arrependeu verdadeiramente, Deus já te perdoou, e Deus vai sarar a tua alma. Veja, irmão, o apóstolo Paulo tinha uma crise semelhante, mas ele diz: eu guardei a fé. E o que fez Paulo guardar a fé até o final foi a sua perseverança, a sua determinação. Olha, nenhum de nós precisa ter chegado tão longe como esse amigo que eu contei, como esse irmão que eu contei, ou como outro exemplo, ou como o apóstolo Paulo também. Mas as nossas lutas diárias tentarão nos fazer nos afastar de Deus, deixando de lado a determinação e a perseverança. Recentemente, irmãos, aconteceu algo. Todo mundo deve se lembrar dessa imagem aí, não é? Não sei se os irmãos estão lembrados. Quando o barco afundou e o capitão fugiu. Vocês se lembram disso? O capitão fugiu. Que coisa feia, não é? No momento mais difícil daquela embarcação, gente morrendo, problemas acontecendo, e ele foge, ele deixa tudo e sai correndo. Nós não podemos ser assim, né, irmãos? Amém? Fala para o irmão do seu lado: irmão, não faça isso, por favor. Não fuja, não abandone, não negue, não seja covarde, não seja medroso, não seja fraco, não seja manipulado. Seja forte, seja determinado, tenha fé, submeta-se a Deus, persevere. E a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 3, versículo 13, na segunda parte do 13 e o 14, veja o que Paulo fazia. Veja se não é um retrato da perseverança: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Amém. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, também nos diz: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso é submissão, isso é guardar a fé, isso é perseverança, amados. Mas é necessário, irmãos, ter uma decisão interior, porque senão a gente não consegue. Nós temos que resolver isso na nossa vida, seja hoje, amanhã, depois, por toda a nossa existência. É até interessante falar sobre essa questão de sempre renovarmos nosso voto a Deus, porque conta-se que certo irmão procurou seu pastor e falou: pastor, eu estou muito desanimado, porque a minha fé parece que se tornou agora uma rotina. Eu vou na igreja, eu saio da igreja, depois eu volto na igreja, e tudo continua do mesmo jeito. O que está acontecendo? No começo da minha caminhada tinha mais alegria, tinha mais vontade, tinha mais ânimo. O que aconteceu, pastor? E o pastor falou assim: quando você aceitou Jesus, irmão? Foi em 1900 e bolinha. Pensa uma data, né? Bem distante. E então ele falou assim: e de lá para cá, você não aceitou Jesus de novo? Não, só aquela vez. Aí está o problema. Aceita Jesus de novo, irmão. Volta ao primeiro amor quantas vezes for necessário. Se for necessário, todo dia fale para Jesus: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador pessoal. Jesus, eu aceito de novo, declaro mais uma vez que Tu és o meu Senhor. Declaro mais uma vez que eu vou Te seguir, que eu vou perseverar. Essa é uma decisão interior, irmãos, de jamais desistir de Cristo, jamais desistir da palavra de Deus. E como isso se manifesta, irmãos? Isso manifesta-se, por exemplo, na nossa assiduidade na casa de Deus. Hebreus 10, 25 nos diz que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E para isso, amados, é necessário vigiarmos e orarmos, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6, 18. Meu irmão,
se a nossa caminhada cristã não tiver esses elementos, vai ser difícil guardarmos a fé. Tem gente deixando a igreja e pensando que não vai na igreja e está tudo bem. É aqueles turistas, vai na igreja uma vez por mês, vai na igreja no dia da Santa Ceia, vai na igreja... Tem gente que vai na igreja uma vez a cada 6 meses para não ser desarrolado do rol de membros da igreja. Aí toma Santa Ceia. Não, dia tal, eu tomei Santa Ceia. Já vi até isso, irmão. A pessoa aparece na igreja uma vez a cada 3, 4 meses. Certa vez conversando com um irmão sobre isso, visitando a pessoa e dizendo, olha, mas o que está acontecendo e tal. Não, pastor, eu não vou na igreja, mas eu oro em casa. Eu não vou na igreja, mas eu faço oração, eu leio a Bíblia. E aí me mostraram uma igreja, entre aspas, igreja, esses movimentos esquisitos que tem por aí afora hoje em dia, onde eles estão vendendo a Santa Ceia. E a pessoa se cadastra lá e paga lá um dinheiro para eles do banco, e eles mandam uma caixinha via Sedex com um pedacinho de pão, um cálicezinho, um copinho e um vidrinho de suco de uva, e aí a pessoa faz uma oração lá e toma a Santa Ceia sozinha em casa. Você acredita nisso? É o fim do mundo, não é não? É o fim dos tempos, chegou já estamos vivendo a apostasia que a Bíblia diz, o abandono da fé. Veja como que tem gente que se deixa enganar por essas doutrinas estranhas, a palavra, para não ir na igreja. Tem gente que fala, eu não vou na igreja porque ela é uma pedição de dinheiro sem fim. Olha, aqui na presbiteriana não é assim não. Eu conheço pastores de outras igrejas, uma vez um deles falou assim para mim, rapaz, você é abençoado, hein? Eu falei, por quê, irmão? Não, porque tua igreja paga certinho o seu salário lá, a côngrua pastoral, a ajuda que a igreja dá para o pastor, você não precisa ficar pedindo, nem diz minha oferta. Na hora do culto lá, canto hino, todo mundo levanta, vai lá e coloca. Ué, mas normal, ué, o povo tem a doutrina, o povo conhece a Bíblia, não está dando para o pastor. É para a obra de Deus, né? E tem tesoureiro, o pastor nem tem acesso a essas coisas aí. Tem tesoureiro. Por quê? Porque na minha igreja, se eu não ficar insistindo muito, não vem nem o meu salário. É rapaz do céu. Que é isso? Que falta de doutrina, né? Mas tem gente que tem essa coisa na cabeça, não vou na igreja porque tem isso, não vou na igreja porque tem aquilo. Meu querido, se você é um desses, cuidado. O diabo anda em nosso derredor, rugindo como leão. E ele sabe que se ele tirar uma brasinha da fogueira, uma brasinha lá do fogareiro, aquela brasinha vai apagar. Nós temos que ficar unidos, irmãos, para ficarmos firmes na fé. E ainda que haja dificuldades, Jesus disse, antes de tirar o cisco do teu olho, antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Melhor dizendo, tira o que do teu olho? O galho, o argueiro que está no teu olho. Muitas vezes, irmãos, nós queremos arrumar justificativas para não cumprir Hebreus 10, 25. E a palavra de Deus está nos exortando, irmãos, para o nosso bem. Não deixe de se congregar. Essa assiduidade revela perseverança. Essa assiduidade revela determinação em conhecer a Deus, em guardar a fé. E hoje de manhã nós vimos um vídeo sobre pessoas que arrumam desculpas para não ir na igreja. Vamos ver o vídeo mais uma vez? Já estamos indo para o encerramento aqui da mensagem, mas eu estou vendo que tinha bastante gente, não estava pela manhã, está aqui agora. É um vídeo muito legal que me mandaram, que mostra para a gente algumas desculpas assim, porque tem gente que não vai na igreja, não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. E alguns irmãos, e esse vídeo é o seguinte, esse pessoal falando, não é ator não, é gente das igrejas deles. São crentes que passaram por situações das quais eles mesmos falam e que eu creio que a gente se enquadra perfeitamente nisso. Vamos assistir. Muito bom, né? A gente fica pensando quantas desculpas as pessoas encontram, arrumam para não ir na igreja, mas são só desculpas porque a igreja é lugar de vida, amados. É lugar de restauração, é lugar de recomeço, é lugar de fortalecimento. Então, meus amados, aqueles que perseveram são firmes na igreja. Eu queria desafiar você nesse término da mensagem, nessa conclusão, a buscar ser mais firme na igreja, a frequentar firme a obra de Deus, a unir forças. Talvez você esteja meio parado. Procure o pastor. Pastor, Deus tocou meu coração. Eu quero fazer algo. Quero cantar. Eu quero tocar um instrumento. Eu quero aprender a fazer alguma coisa. Eu quero servir mais a Deus. Porque, meus amados, os vocacionados, aqueles que Deus chamou, buscam viver desse modo.
E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6, 21, sobre um tesouro. Onde está o teu tesouro? A Bíblia nos diz, amados, em Mateus capítulo 6, versículo de número 21, vamos ler juntos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o nosso tesouro não está no ouro ou na prata, o nosso tesouro está na palavra de Deus. Esse é o nosso tesouro, irmãos. A Bíblia, a palavra, o caminho. Porque nós temos, amados, que nos firmar nessas verdades para perseverarmos, guardarmos a fé, completarmos a carreira e combatermos o bom combate. Amém, amados? Eu queria mostrar mais um vídeo, já agora sim encerrando, que é o vídeo de uma irmã, o testemunho de uma irmã, é rapidinho esse, acho que é 2 minutos, que ficou presa durante 6 meses lá no Senegal por causa da palavra de Deus, missionária Zeneide. Ela é da missão Servos e servindo o Senhor juntamente com vários outros irmãos presbiterianos e de outras denominações também, inclusive o missionário José Dilson, ficaram presos durante 6 meses. Em uma prisão, amados, onde eles ficavam tão espremidos, o missionário José Dilson contou isso, que era tão difícil ficar ali, com ratos, baratas, e uma cela tão apertada que, para dormir, dormia preso, encostado, coladinho no outro preso. E ele conta de uma noite em que ele acorda e tem um rato debaixo do colchão dele. E noites em que ele acorda com ratos andando em cima das pernas deles. E uma outra situação em que um dos presos teve diarreia, e imagina numa cela tão apertada, tão difícil até para se locomover, e aquele homem passando mal. Enfim, irmãos, esse pessoal ficou preso, esse missionário José Dilson e a Zeneide, que tem o testemunho dela, que nós vamos ver, porque eles guardaram a fé, porque eles perseveraram, porque eles estavam ali completando a sua carreira, combatendo o bom combate, pregando o evangelho na África, tirando crianças abandonadas das ruas. E nesse vídeo, logo após a saída, a Zeneide fala com uma alegria e uma segurança tão grande que é de comover os nossos corações. Eu gostaria que nós víssemos esse vídeo pensando como eu reagiria, como você reagiria se tivéssemos ficado 6 meses presos injustamente por causa do Evangelho. Uma senhorinha, uma vovó, presa 6 meses, e essa roupa é porque ela se veste como os africanos ali, para ter uma aproximação maior. Mas ela é uma serva de Deus, uma missionária lá da Bahia, e veja só que palavras. Para quem ficou 6 meses presa, nem parece, né? Ela não está arrasada, não está blasfemando, está agradecendo as orações dos irmãos. E o pedido de oração, amados, é porque o processo deles ainda vai ser julgado, é uma liberdade provisória. Eles foram acusados pelo fato de evangelizar crianças. Veja, irmãos, há tanta liberdade no nosso país. Vamos usufruir dessa liberdade. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, vamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, e que essa igreja persevere por mais 22 anos, mais 22 anos, mais 22 anos, até a volta de Jesus, e que a cada ano ela cresça, a cada ano você cresça individualmente e cresça também como corpo de Cristo, e que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Eu creio que Deus falou ao seu coração nessa noite. Eu queria desafiá-lo, meu querido irmão, irmã, a falar com Deus nessa hora. Entregue o seu coração nas mãos do Senhor. Se você ainda não é um servo de Deus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu queria desafiá-lo a fazer isso nessa hora, silenciosamente, mas com seus olhos fechados. Peça perdão a Deus por seus pecados. Peça que o Espírito Santo toque em você, suplique a graça de Deus na tua vida, e diga para Jesus: Jesus, eu entrego minha vida a Ti nessa hora. Eu peço perdão por meus pecados.
E eu peço que o Senhor me receba em teus braços. Eu clamo a Ti por Tua salvação nessa hora, Senhor Jesus. E se você, meu querido irmão, irmã, está passando por momentos difíceis, renove nessa hora o seu compromisso, o seu voto, o seu pacto com Deus. Fale com Ele nesse instante. Fale com Jesus. Não importa o tamanho da sua luta. Pense no tamanho do seu Deus. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Pense na grandeza de Deus e no poder infinito que Ele tem, e como Ele pode te ajudar a perseverar, a submeter-se a Ele, combatendo assim o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Louvado sejas, ó Deus, porque o Senhor é fiel e porque o Senhor tem feito essa obra aqui nesse lugar, pois essa igreja é uma igreja perseverante, essa igreja é uma igreja batalhadora, essa igreja é uma igreja que está, ó Deus, fazendo conforme o Teu querer. E nós te pedimos, ó Deus, que cada um seja abençoado, cada irmão, cada irmã. E se houver alguém no nosso meio, ó Deus, que ainda não tem certeza da sua salvação, Pai, que essa noite seja uma noite memorável, onde essa vida entregue-se completamente a Ti. E se você se sente assim, ore comigo nessa hora. Eu queria fazer algo diferente, queria pedir que todo mundo repetisse comigo essa oração, é uma oração de entrega. Então todo mundo repita comigo, por favor. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra, que não volta vazia. E nessa hora, Senhor, eu peço perdão por meus pecados. E eu entrego minha vida a Ti. Eu declaro, Jesus Cristo, Tu és o Senhor da minha vida. Receba-me em Teus braços, Senhor. Se eu te entristeci alguma hora, Senhor, eu te peço perdão agora. Lava-me com Teu sangue, Senhor. Purifica-me completamente. Renova-me, Senhor. Pois eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus, e que eu vou Te servir por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você mais uma vez. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Oh, Senhor, obrigado, porque nessa noite, Senhor, aconteceu algo aqui neste lugar. Que essas vidas maravilhosas, ó Pai, perseverem. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e aquele que talvez estava, ó Deus, indeciso, que tenha sido um momento especial nessa oração. E que, se for necessário, esse irmão, essa irmã, ore quantas vezes for preciso, mas que não desista, que não deixe, ó Deus, de lutar, mas que essa pessoa consiga, juntamente com a Tua amada igreja, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.